tudo aquilo que o Senhor e o tempo que roubado foi, a tudo aquilo que o Senhor. Fecha teus olhos, fala com o Senhor. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar. Você acredita? Você crê? Você que está em casa adorando, louvando. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar. E o tempo que, oh, creia a tudo aquilo. E o tempo que roubado foi não poderá a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. E o tempo que a tudo tem preparado. Creia porque o poder do clamor pode ressuscitar. 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 Eu disse creia porque o poder do clamor pode ressuscitar. Creia porque pode ressuscitar nesta noite. Pode trazer os sonhos de volta. Macandalais, volte a sonhar, igreja. Estamos sendo fortalecidos nesta pandemia. Estamos demonstrando a nossa valentia diante das situações adversas. Porque é nessa hora que aparecem os soldados valentes. E eles estão aqui. E eles estão no coração de Deus. Quem sabe essa pandemia está sendo o Golias da atualidade. Mas se ela está sendo Golias, você e eu, nós estamos sendo os Davis escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. E a palavra é, igreja, creia porque o poder do clamor pode ressuscitar.
Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Obrigado pelo louvor, Senhor. Obrigado pela dança. Obrigado por esse som maravilhoso. Obrigado por essa cigarra que o Senhor enviou aqui, Senhor. E obrigado por essa igreja linda e maravilhosa. Os valentes do Senhor que vieram adorar em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado, Deus, pelos valentes que nos assistem. Obrigado pela tua presença. O que daria eu e você pela presença do Senhor? Nunca ande sem a presença do Senhor. Inclina a sua cabeça por um instante. Além dessa brisa que está vindo, existe uma brisa diferente. E qual é essa? Essa alegria que você já está sentindo na sua alma, no seu coração. Antes de terminar o culto, você já está se alegrando na presença do Senhor. Obrigado pelas libertações nesta noite, Deus. Obrigado pelas curas nesta noite. Obrigado pelos teus feitos. Fica conosco. Essa igreja que está de cabeça inclinada é uma igreja humilde. Uma igreja que espera em Ti, Senhor. Uma igreja que não é precipitada em nada, mas que ela sabe esperar o momento. Obrigado por mais um culto, obrigado por mais uma reunião. Obrigado pela Tua presença no meio dos louvores. Agora fala através da Tua palavra. Nós agradecemos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Pode fazer barulho para o Senhor. Aleluia. A presença. Nós estamos há 24 dias do ano do acesso. Salmos 24, versos 3 ao versículo de número 7. Salmos, o capítulo 24, o versículo 3 ao versículo 7. É uma frase muito forte, que a gente não apenas devemos só ler por ler, mas ela diz: quem é que vai subir ao monte santo do Senhor? Quem está afim? E quem há de permanecer? Pagar um preço precioso a sós com o Senhor. Muitas vezes em momento em que ninguém está vendo, em momentos longe dos aplausos, longe da multidão, quem subirá? Existe um preço: mãos limpas, coração puro, andar na santidade. Esses dois pontos de interrogação estão abertos no ano de 2021 para você e para mim. Quem subirá e quem vai permanecer? Abra a palavra de Deus com muito temor. No livro de Mateus, o capítulo de número 14. Nós ainda vamos continuar com a mensagem que o Senhor nos deu
diante do projeto O Outro Lado do Mar. O que será que há lá? Mateus, o capítulo de número 14, o versículo 22. É a palavra nesta noite para você se deleitar, para mim me deleitar, para nós lançarmos a rede, para nós instruirmos a nossa casa, a nossa família. Mateus, o capítulo de número 14, versículo 22. Nos diz assim a palavra: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, ele estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas a quarta vigília, ou seja, lá entre as 3 e 4 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, eles se assustaram, dizendo: é um fantasma. E a palavra de Deus relata que eles gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenho medo. Respondendo-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, és tu? És tu de verdade? Então manda-me eu ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas a palavra relata que, sentindo um medo e o vento forte, e começando em si se afundar, ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem, ô Pedro, cadê a tua fé? Por que tu duvidou? E quando subiram para o barco, o que aconteceu? Diga para o teu irmão, para a tua irmã que está do seu lado. Diga: quando eles subiram para o barco, acalmou-se o vento, aquietou-se a tempestade. Subindo para o barco, o que aconteceu, igreja? Isso. Senhor, aqui está as joias raras. Se tem algo caro aqui nesta terra, e que na qual o Senhor ama de paixão, que deu o seu Filho Jesus, são almas, somos nós, são vidas, Senhor. Não é o que nós possuímos, o que temos, o que pretendemos ter, que vamos ter com certeza, sendo assim da tua vontade, mas são almas preciosas, sedentes, que vieram nesta noite em busca da tua palavra, de uma resposta. Senhor, fala conosco, ministra sobre nós. Senhor, toma o microfone, toma a minha vida e fala aos nossos corações. Nós pedimos a Ti, Deus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos pela Tua presença. Estamos vivendo, Senhor, dias especiais, dias que o Senhor está manifestando a Sua presença, dias difíceis que a face da terra está passando, mas a Tua presença, Deus, está sendo muito forte.
Obrigado por esta intimidade desta igreja. Seja bem-vindo na mensagem, fala com a gente. Nós pedimos e agradecemos. E que toda a igreja diante dos seus carros diga um amém, Jesus. Então a palavra do Senhor, ela relata que logo após o milagre da primeira multiplicação dos pães, dos peixes, aonde ainda estava lá a multidão, no meio da multidão, muitas pessoas que viram o milagre, quem sabe outros acharam que eles tinham preparado os peixes, os pães. Mas só quem estava ao lado de Jesus como nós é que a gente percebe os milagres que acontecem. Nós muitas vezes ficamos no sufoco, numa situação complicada. Mas na hora certa o Senhor faz a obra acontecer. Talvez alguém não entendeu isso. Andar com Jesus é porta estreita, igreja. As coisas são difíceis, mas ela acontece. Então, enquanto Jesus estava despedindo a multidão que estava ali, a Bíblia relata que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. E a ordem para os seus discípulos é para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado da margem. E veja que nesta palavra Jesus ficou despedindo a multidão. Jesus não foi junto. Mas ele deu uma ordem, tipo dizendo: vocês vão indo, que daqui a pouco eu vou lá também. Como que Jesus iria aí, igreja? Como que Jesus iria se apresentar, se ele sempre andava no barco dos discípulos? Não é o nosso questionamento às vezes como? Olha, é melhor a gente dizer: eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai operar. Eu não sei como que Ele vai estar numa situação X que eu estou vivendo. Eu vou até lá, mas eu sei que Ele vai estar lá na hora certa, no momento certo que eu precisar dEle. Muitas vezes a gente sai na nossa lida, na nossa luta, na nossa batalha, pensando que nós estamos sozinhos. Muitas vezes o Senhor nos dá uma ordem, dizendo: vão na frente que depois eu vou. Por isso que é necessário obedecer. Muitas pessoas deixam de ir. E quando nós deixamos de ir, nós deixamos de relatar os milagres, as providências que o Senhor faz. A palavra de Deus diz que os discípulos obedeceram a ordem e pegaram o seu barco e começaram a ir em direção ao outro lado da margem, aonde o Senhor havia pedido. E eu quero nesta noite interagir com a igreja. E nesse relato bíblico, eu quero que você entenda que o barco, nesta palavra desta noite, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus ministra na qual o Senhor Jesus disse para os discípulos: vocês vão para o outro lado, vocês vão adiante e cheguem lá na outra direção, no outro lado da margem. E quando nós entendemos que o barco, neste relato, nesta palavra, nesta noite, é a igreja, muitas vezes o Senhor manda com que nós venhamos entrarmos no propósito, no projeto, e levar a igreja a se movimentar, a levar a igreja diante de alguns propósitos, de alguns projetos que Ele tem para comigo, para com você, mas que é necessário todos nós estarmos no mesmo barco, é necessário nós estarmos na mesma direção, é necessário nós estarmos com o remo, remando na mesma direção, obedecendo uma ordem. Quando o Senhor diz movimenta,
começa a movimentar a igreja. E como é que você movimenta a igreja? Com o teu barulho, com o teu glória a Deus, com o teu aleluia, entrando nos propósitos, entrando nos projetos, entrando na oração, entrando no jejum, fazendo com que a igreja comece a se movimentar através da ordem do Senhor, porque a igreja somos nós, é você, sou eu. E a Bíblia relata que enquanto ele se despedia da multidão, Jesus subiu ao monte a orar, dando exemplo para nós. Enquanto os discípulos se direcionavam, movimentavam o seu barco, enquanto a gente movimenta a igreja do Senhor Jesus, com certeza Ele está preparando algo. Com certeza Ele está preparando algo e que na qual virá em nossa direção como bênção. Mas o Senhor Jesus dá uma ordem para que a igreja não fique parada, para que a igreja não fique estacionada, mas para que a igreja se movimente, para que a igreja faça alguma coisa. E a palavra de Deus ministra que o Senhor Jesus foi até o monte. Ele sobe até o monte orar, e passou-se as horas, e o Senhor Jesus estava concentrado com o Pai em oração. E a Bíblia relata que enquanto isso, eles estavam levando o barco em movimento em direção à ordem que o Senhor Jesus tinha dado. Que bom quando eu e você, como discípulos, entendemos uma ordem. Eu e você que estamos no mesmo barco, e que o Senhor manda a gente ir para uma direção. Muitas vezes a gente não entende os planos, os projetos, o porquê que a igreja está seguindo uma direção. E que bom que é quando nós remamos todos pela uma mesma direção, somos uma mesma língua. Somos uma só pessoa. A palavra de Deus ministra que enquanto o Senhor Jesus estava orando, quando o barco tinha chegado no meio do mar, a palavra do Senhor diz que se levantou uma grande tempestade. Ventos fortes que estavam açoitando, aquelas ondas tão altas que estavam açoitando o barco, mas de uma maneira muito forte, que parece que o barco não ia conseguir vencer, parece que o barco iria ser destruído, porque o vento era ao contrário. Então veja que o barco tinha chegado no meio do destino aonde era para chegar. E já que o barco representa a igreja, já que nós estamos entendendo o relato desta palavra, nós entendemos que muitas vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo tem avançado em lugares, e que na qual muitas vezes nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, começamos a ser açoitados. O nosso barco começa a ser açoitado, porque pela tempestade, pela luta, pelas batalhas que muitas vezes acontecem por nós sermos cristãos. Eu e você, todos nós sabemos que nós estamos vivendo uma atualidade de tempestade, de lutas e de batalhas. Porque por seguirmos uma ordem do Senhor Jesus Cristo, temos entendido que o vento tem sido ao contrário. Por quê? Porque a vida da igreja é bem diferente das coisas do mundo. E muitas vezes o mar está furioso. Muitas vezes o vento que representa a doutrina está furioso contra a nossa doutrina, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. E muitas vezes eu e você, nós passamos situações e batalha diante de uma ordem que o Senhor Deus quer ministrar, que o Senhor Deus quer trabalhar no nosso coração.
E o princípio de tudo isso é o que nós estamos vendo e sentindo na atualidade. O que é que eu e você estamos vendo na atualidade como igreja? A grande perseguição contra a igreja do Senhor é o que nós estamos vendo. Perseguição, o desprezo das pessoas com a igreja, a zombaria, o descrédito das pessoas, o amor se esfriando, o ódio, a raiva que está ainda por vir contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso nós estamos vendo na sociedade, estamos vendo nas pessoas, estamos vendo todos os dias um descrédito, estamos vendo as pessoas que não creem mais em Deus, não creem mais na igreja, não creem mais, e tudo isso muitas vezes tem nos açoitado, e nós temos tido essa visão das coisas, temos sentido no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, essa aflição que o próprio Jesus disse: olha, se o mundo vos odeia, saiba que me odiou primeiro. Estamos sentindo essas aflições como nunca, diante de uma perseguição, diante dos descréditos. As aflições que o mestre disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Estão começando, estão diante dos seus princípios, são muita zombaria, são muitas coisas. Quando se fala de igreja, quando se fala das coisas do reino, por quê? Porque nós pregamos algo ao contrário do que o mundo está vivendo. E por isso que muitas vezes o vento se levanta contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, querendo fazer com que a igreja não avance, com que a igreja não venha crescer, com que a igreja não suba adiante dos propósitos, dos projetos que Deus tem para conosco. E isso eu e você sentimos muitas vezes na pele, no olhar das pessoas, o vento ao contrário. Porque a igreja anda na contramão do mundo. A igreja anda na contramão dos prazeres do mundo, das leis do mundo. Por isso eu e você estamos passando uma grande aflição, estamos diante de um princípio de uma grande aflição. Mas o próprio Jesus disse: olha, quando isso começar a acontecer, tenha bom ânimo. Tenho bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo me odiou, mas eu venci o mundo através do bom ânimo. E o que é que nós estamos sentindo? Porque quando a gente percebe os açoites que estamos recebendo de perseguições, de pessoas que olham desta forma, dos desengrejados, aqueles que congregaram conosco, mas que hoje estão fora, e que hoje não querem nem saber de falar de Jesus Cristo. Eu e você estamos vendo isso, o esfriamento, as coisas que estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Por pregarmos a palavra da verdade, por andarmos nas leis do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes estamos vendo o açoite, e não somente vendo os açoites, como sentindo os açoites na nossa vida. Os açoites do mundo. E quando sentimos os açoites da dor, da humilhação, do desprezo, da falta de amor, principalmente daqueles que deixaram o barco, ou seja, a igreja. Tudo isso porque o vento é o contrário. Pessoas cansaram de remar ao contrário, desistiram de remar ao contrário, cansaram de exercer as doutrinas santas, começaram a misturar o profano com as coisas santas. Pessoas que ouvem, mas não estão nem aí, se pegar o remo, ela vai remar ao contrário.
Tudo isso você e eu, como cristão, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos recebendo esses açoites todo dia. As ondas se levantam, os açoites vêm, nos deixando a marca do Evangelho, a marca da perseguição, a marca da luta. Tudo isso porque a nossa doutrina é diferente da doutrina do mundo. Tudo isso porque estamos andando no caminho estreito. Mas eu quero dizer algo para você, que o Senhor Jesus, Ele está vendo. O Senhor Jesus, por mais que estejamos andando, e é a realidade contramão daquilo que o mundo prega, o Senhor Jesus Cristo está vendo a nossa batalha, está vendo a nossa luta, está vendo a nossa persistência em continuarmos, mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que a luta seja grande. Nós cremos que nós vamos chegar lá. E o seu rumo, o rumo da igreja, é a vida eterna. O rumo da igreja é a salvação. Mas para isso, muitas batalhas, muitas lutas, eu e você, nós estamos vivendo como igreja. É o barco que muitas vezes tenta ser impedido para não chegar aonde quer que o Senhor ministre. Muitas vezes estamos nos sentindo estranhos, e a palavra de Deus ministra que eu e você, realmente nesta terra, somos estrangeiros. Nós estamos aqui apenas de passagem, mas tudo aquilo que necessitar, que precisar para a sobrevivência aqui nesta terra, que nós estamos de passagem, nós temos a garantia do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus ministra que entre as 3 ou 4 horas da manhã, Jesus dirigiu-se aos discípulos caminhando sobre as águas. Imagina comigo, Jesus caminhando sobre as águas, naquele momento que eles estavam sendo açoitados, naquele momento em que o mar estava furioso, naquele momento em que o mar queria, no entanto, tragá-los. Os discípulos apavorados, mas a Bíblia relata que Jesus veio ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Isso demonstra que Cristo tem o comando da situação. E por ter o comando da situação, eu quero dizer algo: por mais que Cristo tenha, e Ele tem o comando da situação, mas assim como os discípulos, eu e você, nós não estamos preparados suficientes para entender a forma que Deus age nas nossas tempestades, nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Nós não conseguimos entender. A palavra de Deus diz que quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre o mar, eles se assustaram de uma forma que todos gritaram dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Deus tem a sua forma de agir. E por isso que nós não estamos preparados. Você já notou na nossa caminhada de fé, na nossa jornada de fé, que muitas vezes o Senhor se apresenta de umas formas e que na qual a gente não entende na hora. Às vezes o Senhor traz algum familiar nosso para a igreja, para o conhecimento da palavra, através de uma dor, através de uma situação que nós não entendemos. Assim como os discípulos não estavam preparados, nós muitas vezes não estamos preparados. Porque a gente acha que o Senhor vai vir de uma forma, de uma maneira, mas foi a maneira que o Senhor Jesus achou de vir socorrê-los, vindo, caminhando, andando sobre as águas. Qual é a forma que você espera que o Senhor venha te socorrer? Qual é a forma que eu espero que o Senhor venha me socorrer? Qual é a maneira diante da situação, diante dos açoites que a vida nos oferece, diante dos açoites que a perseguição e a luta nos oferece? Como barco. A
A palavra de Deus diz que quando eles gritaram, eles ficaram assustados, que é a mesma coisa, nós muitas vezes não entendemos, mas quando a gente clama, Senhor, Senhor, o próprio Jesus se manifestou logo e disse, olha, sou eu, tenho bom ânimo, sou eu, tenho bom ânimo, sou eu, acalme, sou eu. A Bíblia relata que um dos discípulos, chamado Pedro, por ouvir a voz do Senhor, ele disse assim, numa forma ousada, se és tu, Senhor, manda com que eu também caminhe sobre as águas, manda com que eu venha ter um encontro contigo. A palavra de Deus diz que Pedro precisou sair do barco para andar sobre as águas. Jesus o chama, e a palavra de Deus ministra que ele saiu, e por alguns instantes ele caminhou, ele andou sobre as águas. Olha o milagre que estava acontecendo. A palavra de Deus diz que no momento que Pedro desceu do barco, a palavra ministra que ainda estava uma ventania, ainda estava a tempestade, ainda o barco estava sendo açoitado, mas no entanto Pedro estava indo em direção ao Senhor Jesus Cristo. Mas veja, eu quero que a igreja entenda, a palavra de Deus ministra que mesmo diante desses passos, eu não sei quantos metros ele andou longe do barco, eu não sei quantos passos ele deu, mas a palavra do Senhor ministra que Pedro começou a ficar com medo, porque ainda ele estava sentindo a tempestade, o vento forte, e as ondas continuavam ainda grandes, continuavam tentando tragar, e Pedro começou a ter medo. E no momento que ele começou a ter medo, ele começou a se afundar. No momento em que ele começou a se apavorar com a situação, porque mesmo estando com o Senhor Jesus Cristo, ainda as ondas continuavam, o vento continuava. Mas a palavra de Deus diz que o medo que Pedro teve, o temor que Pedro teve, foi que lhe salvou, porque ele começou a afundar. Quantas pessoas você e eu nós conhecemos que abandonaram o barco, que saíram pelo instante do barco para ir em alguma direção em que seu coração apontou. E essas pessoas, ao abandonarem o barco, elas começaram a dar os seus próprios passos. E a palavra de Deus diz que o mundo tanto cegou essas pessoas que elas não conseguiram ver que elas estavam se afundando, se afogando. O mar estava submergindo, o mar estava tragando, mas essas pessoas continuaram até que se afastaram longe do barco. Por isso que eu digo para a igreja que o que fez a diferença na vida de Pedro foi o temor. O temor de mesmo sair do barco, deixar os seus colegas, os discípulos no barco e dar os seus passos. Ele teve o temor, porque o vento continuava, as ondas continuavam, o terremoto continuava, o maremoto, melhor dizendo, continuava, mas ele teve medo. E esse foi o temor que salvou ele quando ele estava afundando. Quantas pessoas que nos abandonaram, quantas pessoas que nos assistem talvez hoje que você abandonou o barco, você saiu do barco, e nem está vendo que está afundado, que se afundou. O mar tragou muitos, igreja, muitos que foram viver uma experiência, e acabaram perdendo o temor de pedir socorro, perderam o temor, foram submergidos pelo mar, pelas coisas do mundo,
que hoje muitas vezes ao olhar a gente vê essas pessoas irreconhecíveis, nem parece que eram pessoas que estiveram ao nosso lado, pessoas que cantaram, pessoas que pregaram, pessoas que fizeram tantas coisas para o Senhor Jesus. Por isso que eu estou dizendo para você que o que salvou Pedro naquela experiência, naquela curiosidade e naquela ousadia ao sair do barco, foi o seu temor. Às vezes a gente vem com algumas ideias, eu vou dar uma saidinha no barco, para mim dar uma experimentada, para ver se eu ando sobre o mar, para ver se eu vou se sobressair diante da sociedade, ou diante de algumas coisas que ainda eu desconheço, e que eu preciso conhecer. Só que muitos saem do barco, sem ouvir a voz do Senhor. Muitos saem do barco sem ouvir uma direção, o chamado do Senhor Jesus Cristo. O temor salvou a Pedro. O medo salvou a Pedro. E veja que quando ele clamou por socorro, o Senhor Jesus estendeu a mão e o pegou e o segurou. E lá no particular, ele falou com Pedro: oh, cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Para encerrar a palavra desta noite, eu quero que a igreja entenda que mesmo que Pedro andou alguns metros longe do barco, não dá para ficar, igreja. Longe da igreja, nem pensar. Veja a atitude que Jesus tomou. Jesus o chama a atenção no particular: nossa, Pedro, tu não teve fé. Mas vamos voltar para o barco. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus traz o relato que quando agora Jesus de mãos dadas com Pedro, eles voltam e sobem de novo, voltam para o barco, voltam para a igreja. A tempestade parou, o vento cessou e houve a bonança, houve calmaria. O que eu e você entendemos com esta palavra? Entendemos que mesmo Pedro, diante de uma aventura, ele reconheceu que ele precisava estar no barco. Mesmo diante dos açoites da luta, e que muitas vezes abandonam o barco, ou pensam em desistir, Pedro entendeu o temor. E é necessário entender que mesmo quando Pedro deu alguns passos, ainda continuava a tempestade. Por isso que na vida de muitos continua a tempestade, porque o Senhor Jesus o está esperando para com que eles voltem para o barco, para com que eles voltem a congregar, para que eles voltem para a igreja da onde eles saíram. É o Senhor Jesus que ministra isso, porque existiam seus amigos, seus colegas, discípulos que ficaram apenas observando Pedro dar alguns passos, mas logo em seguida ele teve que voltar. E a palavra de Deus ministra que quando Pedro subiu ao barco, e o próprio Jesus também, acalmou-se a tempestade. Isso quer dizer, Pedro entendeu que não somente ele, mas os discípulos que ficaram no barco, através dessa atitude, os discípulos que ficaram no barco também foram valorizados, não foram desprezados, porque senão todos teriam ido procurar uma experiência longe do barco, longe das coisas de Deus. Quantas vezes se levanta uma tempestade na sua vida, na minha vida, na nossa família, e que muitas vezes vem os convites para que eu e você venhamos descer do barco.
Quantas vezes vem o convite para que você venha congregar em outro lugar? A mim já aconteceu isso. Mas eu sei que longe do barco, por mais que no começo parece que esteja acontecendo alguns milagres, eu acertei ao sair do barco. Mas eu entendo que longe do barco, longe da igreja, a minha vida será apenas uma aventura. A minha vida apenas será uma aventura diante de alguma proposta que a gente possa receber, diante de alguns mimos que a gente esteja recebendo, para que eu e você venhamos abandonar o barco. Então a diferença está na palavra, a diferença está na atitude, a diferença está no temor. Muitos abandonaram o barco, muitos estão emergidos, muitos estão emergidos, envergonhando a obra, escandalizando a obra do Senhor. Então veja que a situação não é abandonar o barco, igreja. A situação não é em busca de uma aventura. Porque lá disseram isso e disseram aquilo, e muitos acham, o Senhor Jesus está falando, sai do barco onde você está, venha caminhar sobre as águas. E muitos que fazem isso, muitas vezes desprezam quem ficou no barco. Por isso que Jesus pegou na mão de Pedro e fez com que ele entendesse: vamos voltar para o barco, da onde você saiu, porque é dali que a tempestade se acalma, é dali que a solução vem, é dali que necessitamos estarmos um com os outros, passando a luta, passando a batalha, mas nunca querendo se sobressair diante de uma situação. Eu vou andar, quero mostrar agora quem eu sou, quero mostrar que eu tenho dom, quero mostrar que eu sou o cara. Quem está te chamando? Quem está me chamando? É necessário a gente se cuidar. Que eu e você, através desta palavra, possamos ter entendido que nós nunca devemos perder o temor. Não saia numa aventura. É isso que o próprio Jesus disse, quando disser que Ele está ali, quando Ele está lá, não saia. Não se mova facilmente do lugar aonde você está. Que Deus possa guardar a cada um de nós. E talvez nesta noite, se alguém estava pensando em abandonar o barco, por intermédio de algumas propostas, de alguém que disse: aqui você vai andar sobre as águas, saiba que o Senhor Jesus pega você, pega a mim pela mão nesta noite, e diz: volte para o barco, porque lá é teu lugar. Volte para o barco, não abandone o barco, não aventure a tua vida, porque você poderá se afundar. Muitas pessoas foram atrás de propostas dos homens, não tiveram discernimento e achavam que era Jesus que estava chamando, e fizeram uma proposta indecente: se és tu, faça com que isso aconteça. Aí o inimigo ouviu e fez com que acontecesse, e muitas pessoas se afundaram. Mas até hoje o Senhor continua clamando por essas pessoas. Até hoje, quem sabe eu estou falando com algum aqui ao vivo, ou com você que está me assistindo. Talvez você esteja longe da casa do Senhor. Talvez você está envergonhado até mesmo em voltar, porque você saiu numa aventura, você saiu numa proposta, alguém convidou, alguém disse que você seria o cara, alguém disse, fez tantas propostas, que você acabou indo, e acabou naufragando. Jesus espera você.
como espera cada um de nós. Não tenha vergonha de retornar ao barco, não tenha vergonha de voltar ao barco. Talvez alguns estejam dizendo: pastor, é uma realidade, não cessa as ondas, as lutas e as batalhas, eu estou envergonhado. Hoje, através dessa palavra, o Senhor pega a gente pela mão e diz: volte ao barco. Quer que a tempestade cesse? Quer que as ondas parem? Quer calmaria? Volte ao barco, volte ao teu chamado, volte a fazer aquilo e que o Senhor te escolheu, no barco aonde eu te coloquei. Não é vergonha, meu irmão. A nossa vida é assim. Às vezes nós estamos procurando algumas aventuras. Não é mais momento de buscarmos aventura, igreja. Jesus está às portas batendo. Não tenha vergonha de receber os açoites. É assim que estamos sendo açoitados pela uma sociedade que prega totalmente ao contrário daquilo que o Senhor nos ensinou. Mas Ele prometeu na sua palavra: eu nunca vos deixarei à deriva, eu nunca vos deixarei só, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Volta, irmão. Volta, irmã, para o barco. Volta. Volta. Estenda suas mãos, reconheça as tuas falhas. Você que está me assistindo, volta. Vai pedir perdão para o teu pastor, para a tua pastora. Vai pedir perdão para o teu líder. Volta. Volta, estenda as mãos, diga: Jesus, me ajude. Jesus vai te levar de novo ao convívio da igreja, ao convívio das coisas do Senhor Deus. Volte. Volte antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Você entendeu, igreja? Estamos sendo apedrejados, açoitados toda hora. A igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo um estorvo aqui na terra. Amanhã ou depois vão culpar a igreja pelas coisas que estão acontecendo. Mas não tema. O Senhor disse: eu coloquei o meu nome sobre a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E a minha igreja há de cumprir a missão. Não tenha vergonha. Os açoites, as marcas do Evangelho. Porque um dia você e eu vamos receber o galardão. Em nome de Jesus. Inclina a sua cabeça. A gente já vai se preparar para o final do culto. Você em casa, inclina a sua cabeça. Talvez você esteja com vergonha de voltar. Levante a sua mão, faça como Pedro. Pedro foi aventurar, mas daqui a pouco ele viu: nossa, andar sobre o mar é só o Senhor Jesus. Aleluia. É só o Senhor Jesus. Andar sobre o mar é só o Senhor Jesus Cristo.
Senhor, grande Deus, é muito forte a perseguição contra nós cristãos. Não é pejorativo quando o próprio Paulo diz que muitas vezes somos julgados como lixo, como a escória da sociedade. Porque nós não pensamos como eles, Deus. Nós não agimos como eles. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor. Venha ministrar sobre nós. Venha levantar discípulos que nunca abandonem o barco. Pessoas que não se aventure por uma proposta qualquer. Vem nos ajudar quando as ondas se levantam, quando o vento é muito forte. Vem nos ajudar quando gememos de dor pelos açoites da humilhação, os açoites do desprezo, os açoites das zombarias. Senhor, nessa hora, Senhor, Tu que andas sobre o mar, começa a resgatar aqueles que estão, Senhor, submergidos, aqueles que até mesmo deram algum passo diante das propostas, mas depois viram que era apenas proposta do homem, e que foram enganados e que acabaram abandonando o barco, a obra, a igreja, os seus ministérios. Senhor, nós clamamos por essas almas, nós clamamos por essas vidas, pedimos o socorro, que o Senhor venha resgatá-los, que abençoa cada um de nós, que não fomos emotivos de arriscarmos a sair do barco, mas que ficamos ali pela razão de saber que o Senhor está conosco. Senhor, que esta palavra possa ter chegado aos nossos corações, e que a Tua igreja continue navegando sobre esse mar revolto, que a Tua igreja continue avançando, que a Tua igreja, Senhor, continue ganhando almas, que a Tua igreja continue salvando almas, que a Tua igreja continue sendo refúgio, que a Tua igreja continue sendo uma bênção, continue sendo sal, continue sendo tempero, continue sendo a luz aqui nesta terra. E que todos os Teus propósitos se cumpram diante da Tua igreja. Nós assim pedimos e Te agradecemos. E que toda a igreja diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu acredito que muitos vão voltar e vão entrar no nosso barco de novo. Amém? Eu creio. Eu creio não somente na nossa cidade, mas diante aonde essa palavra for, com toda humildade. Eu creio que o Espírito Santo tocou e que alguém estendeu a mão e disse: sou eu preciso voltar a congregar, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar. Então, obrigado, Jesus, pela obra, pela palavra ministrada nesta noite. Amém? Agora nós vamos sim estarmos dizimando e ofertando diante de uma grande obra que o Senhor tem ministrado em nós, em nosso coração, e que muito breve vai ser revelada para toda a igreja.
Nós cremos que cada dia que passa, a nossa catedral, ela está sendo revelada. Obrigado pela sua oferta, obrigado pelo seu dízimo, pela sua fidelidade. Deus continue honrando, abençoando. Diante de todos os compromissos que essa igreja tem, o maior compromisso é pregar a palavra e cuidar de vocês. Mas assim como somos uma igreja, também cuidamos desse barco, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, que é o mandamento, que é a palavra de Deus. Então você que vai estar dizimando, vai estar ofertando, faz um sinal aí, nossos diáconos e diaconisas vão estar levando até você o envelope, e aí nós vamos estarmos participando deste momento tão importante. Senhor Deus de Já, Pai, abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas, os ofertantes da tua casa, os dizimistas da tua casa. Prospera, Senhor. Abram-se as portas, abram-se as janelas. Quem sabe alguém nesta noite ouviu e diz: eu vou voltar para o barco da fidelidade, eu vou voltar para o barco da oferta. Abençoa. Nós repreendemos o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor, e determinamos riquezas incontáveis no nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua igreja, sobre os propósitos, sobre os projetos e sobre os sonhos que já foram determinados na nossa vida. Pai, é o que nós abençoamos a todos, no nome de Jeová Jiré, o Deus da provisão. E quem recebe, diga amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto o ministério vem para nós fazermos a última canção, eu quero dizer para você que os açoites que nós recebemos e as marcas do Evangelho são as nossas etiquetas. Não tenha vergonha dos vergões, dos açoites que a gente recebe, porque em cada açoite nós estamos crescendo e Deus está sendo honrado, Deus está sendo louvado. Levante a tua cabeça, continue sendo um cristão verdadeiro, continue congregando, continue fazendo a obra, continue obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os seus feitos e as suas leis, porque verdadeiramente o Senhor é conosco. Prepara a tua vida, que nós vamos estarmos encerrando o nosso culto. E nós sabemos que toda palavra tem resultado, e nós vamos estarmos vendo muitos resultados. Esteja pronto, você que ficou no barco para receber, quem deu uns passos de aventura, mas que o Senhor Jesus vai trazê-las de novo para a igreja, vai trazê-las de novo para o convívio da congregação. Eu creio, eu acredito. Então esteja preparado com carinho, com amor, para que quando essas pessoas voltarem, não somente vocês que me ouvem, mas vocês que estão assistindo em casa, estejam preparados, porque o Senhor vai estar trazendo-as de volta em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então a gente quer cantar essa canção. Enquanto a gente vai cantando, você já está na bênção, você que vai voltar para casa, Deus abençoe com uma semana de bênção, de vitória. E vale a pena chorar pelas almas, vale a pena chorar pela igreja. Nós somos a igreja, ore por nós. O teu irmão que está aí do seu lado é a igreja, ore por ele, determine a bênção. Obrigado pela presença de todos, que Deus abençoe a todos com uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. O Senhor Jesus está no nosso barco, igreja. Jesus
Jesus está no meu barco, se as ondas se levantar, eu só tenho uma saída, a Jesus vou despertar. Se as ondas do mar e o vento que me causam desalento, com seu poder no momento, meu Senhor acalmará. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar, Jesus ordena, eu continuo a navegar. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar, Jesus ordena, eu continuo a navegar. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Não se esqueça, meu irmão, quantas vezes o Senhor, pra você continuar, a tempestade acalmou. Naquele exato momento de angústia e sofrimento, te dando contentamento, foi assim que Ele falou. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar, Jesus ordena, eu continuo a navegar. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar, Jesus ordena, eu continuo a navegar. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar, Jesus ordena, eu continuo a navegar. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar, Jesus ordena, eu continuo a navegar. Então diz com a gente, igreja. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar, Jesus ordena, eu continuo a navegar. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar, Jesus ordena, eu continuo a navegar. Jesus ordena, eu continuo a navegar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.